Preparando o domingo para viver melhor o dia do Senhor. Nossa igreja está sempre cheia de cristãos em oração. Hoje é domingo, dia do Senhor. Vejam como reza o meu povo santo. O amor está voltando à nova geração. Nosso povo está rezando de mãos dadas como irmãos. Bem-vindo, bem-vinda ao programa Preparando o Domingo. Eu sou o Padre Carlos André e nós vamos refletir juntos as leituras do 31º Domingo do Tempo Comum. Oportunidade de compreendermos melhor aquilo que a Palavra de Deus, aquilo que a Sagrada Escritura nos transmitiu e que nos ilumina, nos alimenta a alma, para que nós possamos construir uma vida seguindo um caminho de felicidade, de harmonia, de paz, de vida. Tudo aquilo que a Palavra de Deus nos propõe, que as promessas que Deus ali nos fez continuam se realizando e que é por isso mesmo que nos motiva a continuar refletindo, a escutando, a colocando em prática essa palavra que nos conduz ao caminho da salvação, que significa isso, não é? Salvação significa ser feliz, buscar o caminho da felicidade, encontrar o caminho do bem comum, da harmonia, do reino de Deus que já começa entre nós, mas que sabemos só será perfeitamente realizado quando todos nós nos encontraremos um dia junto do Pai. Essa é a esperança cristã, a esperança de que a vida começa aqui, não começará após a morte, a vida começa aqui. E a gente precisa lutar para que ela possa realmente valer a pena, ela possa ser compartilhada com tudo aquilo que desde a criação Deus dispôs para o bem de todos e que as leis do Senhor nos ajudam a trilhar. Vamos então agora escutar essas palavras que nos conduzem nesse final de semana, nesta semana. Para isso iniciaremos o nosso encontro invocando, cantando ao Espírito Santo. Inspirar o pensamento, milagres faz acontecer. O reino bom, sabedoria, ó vem Espírito, língua de fogo, chama de amor, sopro de paz, ó vem Espírito, língua de fogo, chama de amor, sopro de paz, alma de Deus. A Bíblia é para cada um de nós quando nós tomamos da mão a Palavra de Deus. Isto é, a gente espera ali encontrar aquilo que nos ajuda a compreender qual é a vontade de Deus para cada um de nós, para a humanidade. O que é que Deus nos ensina? O que é que através daqueles homens e mulheres que ao longo dos séculos foram capazes de escutar a voz do Espírito, a voz de Deus no seu coração e testemunharam nos textos da Escritura, representam a vontade de Deus para nós. E eu tenho certeza que nenhum outro texto da Bíblia parece expressar melhor essa ideia do que os 10 mandamentos, as tábuas da lei que Deus entregou a Moisés. Por isso, o texto que nós lemos hoje na liturgia é um texto que nos apresenta as primeiras palavras que Moisés falou ao povo depois de eles terem entregue as tábuas da lei, depois de ter lhes apresentado os 10 mandamentos. E Moisés, então, falou ao povo dizendo assim: temerás o Senhor teu Deus, observando durante toda a vida todas as suas leis e os seus mandamentos que te prescrevo, a ti, a teus filhos e netos, a fim de que se prolonguem os teus dias. Ouve, Israel, e cuida de os pôr em prática para seres feliz e te multiplicares sempre mais na terra onde corre leite e mel,
como te prometeu o Senhor, o Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças, e trarás gravadas em teu coração todas estas palavras que hoje te ordeno. Palavra do Senhor. É assim que o texto de hoje, do livro do Deuteronômio, capítulo 6, nos apresenta as primeiras recomendações de Moisés após tê-los apresentado de novo o texto daquilo que os 10 mandamentos representam. Ora, aqui a gente vê o quanto Moisés não fala dos mandamentos como uma obrigação, Deus te mandou, você é obrigado a fazer. Não, ele nos coloca uma perspectiva que é a perspectiva da felicidade. Cumpre os mandamentos para seres felizes e multiplicares sempre mais, isso é ser fecundo, que a sua vida seja fecunda, numa terra que corre leite e mel. Isto é, leite e mel é sempre o sinal da abundância, é sinal daquilo que pode provocar tanto o prazer do mel quanto o sustento do leite. Não é somente ter aquilo que é necessário para a subsistência, mas aquilo que é capaz também de dar prazer. Então o mel inspirando tudo aquilo que é doce, né? Tudo aquilo que é agradável ao paladar. E o leite representando tudo aquilo que sustenta a vida, que, portanto, alimenta desde o recém-nascido, né? O primeiro alimento do ser humano. Por isso, quando nós lemos, portanto, a recomendação que Deus faz através dos seus profetas, no caso aqui Moisés, a cumprir os mandamentos, não faz como um Deus que precisa da nossa obediência para ser feliz. Não é Deus que precisa ser feliz com a nossa obediência. Isto é, Deus não fica triste quando a gente desobedece, quando a gente realiza qualquer coisa que possa, digamos, ofender os mandamentos ou infringir as regras de comportamento que nós aprendemos através das Escrituras. Não diminuímos em nada a perfeição que Deus é por causa do nosso pecado. Portanto, Deus não se entristece com o nosso pecado, mas Deus se entristece com aquilo que o pecado faz em nós. Isto é, nos leva a um caminho de morte, de tristeza, de infelicidade. Portanto, aquilo que ofende a Deus é a nossa infelicidade. Cada vez que provocamos a nossa própria infelicidade, claro, não ofendemos a Deus porque não podemos diminuir em nada aquilo que Ele é, mas diminuímos em Deus a alegria de ver os seus filhos felizes. Assim como qualquer pai, qualquer mãe é capaz bem de compreender o quanto a alegria dos filhos faz a alegria dos pais, não é? A gente conhece muitas vezes frases populares, quem diz isso, não é? Quem adoça a boca dos filhos, adoça também a dos pais. E assim a gente percebe o quanto essa relação de Deus conosco é semelhante à relação também que nós temos com os nossos filhos. Isto é, fazemos tudo para permitir a felicidade dos nossos filhos, inclusive muitas vezes reduzindo-os, limitando, melhor dizendo, a sua liberdade, dando regras para que eles cumpram, disciplinando os nossos filhos, ajudando-os a pôr limites nas suas vontades, dizendo sim e não, para que os filhos aprendam a caminhar segundo um caminho de quê? De verdade, de justiça, de lealdade aos amigos, de lealdade ao amor, de fidelidade ao amor que eles recebem e que eles serão capazes de dar se aprenderem a ser amados. Então, tudo isso que a gente reconhece na nossa relação de pais e filhos, a gente pode atribuir também à relação que Deus pretende estabelecer conosco quando nos dá os mandamentos. Portanto, o mandamento do Senhor é um mandamento para a vida. Deus não dá mandamentos para nos punir, para ter uma razão para nos punir, não é? Melhor dizendo, você infringiu o mandamento, então agora eu posso punir, porque é justo que eu puna quem me desobedece. Essa é uma relação que não cabe em Deus, porque não é esse o modo da gente imaginar Deus. Afinal, se tivermos a imagem de Deus tão pequena quanto essa, é preciso se perguntar, vale a pena amar um Deus assim? Um Deus que é tão parecido, às vezes, até com nós mesmos, né? Com a parte pior de nós mesmos. Não, Deus se parece com o que há de melhor em nós. Se o que há de melhor em nós é um Pai generoso, que quando põe limite, dá limite aos filhos, dá para que eles possam aprender um caminho de felicidade, possam fugir a tudo que possa levá-los à morte, à destruição da sua vida. É assim, então, que a lei se apresenta para nós. A Sagrada Escritura é, por isso, portanto, um caminho de felicidade. Daí, o amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração significa acolher os seus mandamentos, obedecer a este Senhor. E da mesma forma como um filho que demonstra amor aos seus pais na medida em que é capaz de escutá-los. E olha como o texto começa justamente assim, ouve Israel.
Não diz assim, obedece Israel, embora o objetivo seja esse, mas obedecer poderia ser até uma palavra muito forte quando a relação de amor implica respeito, reverência, confiança. Portanto, Israel, ouve o meu conselho, porque aquilo que quero te dar é para a tua vida. É isso que Deus quer nos ensinar quando nos deixa os mandamentos. Queiramos que todos nós possamos ter uma imagem de Deus assim, pura, verdadeira, paterna, um Deus que nos ama e que quer que nós manifestemos também a nossa lealdade ao seu amor, escutando os conselhos que Ele nos dá. Este conselho que busca a nossa vida. É por isso, então, que a gente vai ver o Salmo que manifesta, portanto, essa nossa adesão a Deus também em termos de amor. Eu vos amo, Senhor, porque sois minha força. Portanto, o amor a Deus, a fidelidade aos seus ensinamentos é o que nos fortalece. Nós fraquejamos, nos enfraquecemos quando deixamos, portanto, que os nossos impulsos, a nossa vontade de fazer tudo do nosso jeito, quando a gente já não tem mais paciência, até mesmo com a nossa infidelidade, portanto, deixamos de lado, não queremos mais prestar atenção ao que Deus está te chamando. Seja paciente com teu irmão. Deus te chama a amar sem fazer acepção de pessoas. Deus te chama a ser justo nas tuas relações. E quando Deus te chama a agir assim, é porque Ele sabe que ali reside a razão, o fundamento da tua felicidade, do teu coração puro, de uma consciência também pura. Isto é, quando descobrimos que um coração puro, uma consciência amiga de nós mesmos, porque dialoga conosco de maneira leve, uma consciência leve, como a gente diz de vez em quando, é um primeiro passo para que a gente possa construir uma felicidade que seja perene, que é aquilo que a primeira leitura falou, né? Multiplicareis, isto é, os teus dias serão multiplicados, você vai permanecer diante de Deus com o coração aberto, livre para receber os seus dons. É por isso que a lei, na verdade, é uma abertura para a vida, não é um fechamento, uma restrição, uma limitação daquilo que é a vida que Deus nos deu, mas pelo contrário, é a ocasião para expandi-la. É nesse sentido que a segunda leitura vai nos apresentar de um modo diferente. Isto é, vai nos mostrar que é em Jesus que a gente vai encontrar o legislador, aquele que vai nos ajudar a interpretar melhor as leis, aquilo que Deus nos deu, porque através dele a aliança vai se concretizar. Isto é, quando a gente fala que a lei é a aliança, é porque através dela nós correspondemos com a nossa vida, a nossa atitude, aquilo que Deus tomou a iniciativa fazendo conosco, fazendo aliança. Deus se compromete, entra em comunhão. Então a resposta que eu posso dar a esta vontade de Deus de entrar em comunhão é escutando, obedecendo. Aí que a gente vai dizer assim, se todos nós, para entrar em comunhão com Deus, precisamos contar com essa sua benevolência, com o amor de Deus que vem ao nosso encontro, a gente vai dizer que em Jesus, Ele mesmo é aquele que realiza esta aliança. Porque diz assim o texto no finalzinho, olha, Ele, Jesus, não precisa, como os outros sacerdotes, oferecer sacrifícios a cada dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Ele não precisa. Ele já o fez uma vez por todas. Por quê? Porque ele se ofereceu a si mesmo. Ele foi tanto a oferta quanto o sacerdote. A lei, portanto, constituiu sumos sacerdotes sujeitos à fraqueza, enquanto a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu alguém que é filho perfeito para sempre. Está fazendo uma comparação entre a nossa busca de Deus, a nossa busca de oferecer a nossa vida, oferecer pequenos sacrifícios de amor àquele que nos amou primeiro, com aquele gesto de Jesus que de uma vez por todas realizou aquilo que é o objetivo da lei, realizou a nossa união com Deus. Então, através de Cristo, nossa união definitiva com o Senhor se realiza. É por isso que nós, claro, como cristãos, louvamos a Cristo. É por isso que vamos à igreja, queremos nos encontrar enquanto comunidade de fé com aquele que conquistou para nós essa liberdade. Ele se tornou para nós a lei. A lei se concretizou, se encarnou, se colocou de modo pleno em Jesus, porque nele realizou-se o objetivo da lei, que era nos aproximar de Deus. É aquilo que São Paulo vai dizer, né? A lei é uma pedagoga, ela existe para nos aproximar daquele que nos criou. E em Jesus essa proximidade se concluiu, porque ele mesmo se tornou oferta de amor. É a sua vida inteira que se manifestou como uma oferta de amor. Portanto, nós podemos sim nos apegar a ele, para que ele seja aquele que vai nos apresentar ao Pai, sendo nosso advogado, que vai nos defender nas nossas fraquezas, porque ele, sendo também humano como nós, pode apresentar a nossa humanidade ao Pai
e assim conquistar para nós essa esperança, né? Termos esperança de que Deus há de ter misericórdia, de que nas nossas fraquezas e limites não vamos permanecer. Deus se compadece. Essa esperança que poderia nos desencorajar se ela faltasse, nós temos a convicção, através de Jesus, que ela é permanente, que ela não vai escapar de nossas mãos. Embora a gente se desencoraje em algum momento, a esperança de sermos acolhidos por causa da fé que temos em Jesus permanece. E assim então queremos nos preparar para escutar o que Jesus mesmo vai nos dizer através do seu Evangelho. Escutemos, portanto, aclamando a palavra do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, na verdade é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje retoma o tema da lei. Afinal, aquilo que o mestre da lei pergunta a Jesus é: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus faz uma junção de dois pedaços da lei, não é? Aquilo que, digamos, nas 10 mandamentos fala-se de Deus, depois os 10 mandamentos, uma metade dele fala da relação com o outro: não roubarás, não matarás. Portanto, a relação com o próximo e a relação com Deus faz parte da síntese da lei. Jesus então vai dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, mas também amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar o próximo e amar a Deus são duas bandas de uma mesma realidade. A realidade é o mandamento que Deus nos dá para a vida. Ele poderá dar frutos se ele estabelecer para nós uma maneira de viver que possa aprofundar a nossa relação com Deus quanto a nossa relação com os nossos irmãos. Mas ali a gente descobre então que este homem que entrevista Jesus sobre este assunto responde à afirmação de Jesus com entusiasmo. Sim, mestre, é verdade. Muito bem, é como disseste. É quase como uma descoberta que ele faz. É quase como se ele tivesse ganhado dentro de si uma confirmação daquilo que ele já acreditava. E, portanto, cada um de nós pode experimentar a mesma alegria deste mestre da lei. Sim, mestre, é como disseste. É como a gente pudesse dizer: eu faço a experiência disso. É exatamente assim. Quando me dedico a amar o próximo, quando me dedico a amar a Deus sobre todas as coisas, eu vejo como a minha vida desabrocha, o quanto a felicidade que eu busco se realiza, porque a minha consciência, o meu coração, o meu agir cotidiano me enche de alegria e de paz. Podemos bem imaginar o que se passa no coração deste homem, que se identifica com aquele conselho que Jesus disse. Por isso que Jesus vai dizer no final: tu não estás longe do reino dos céus. Isto é, estás perto, muito perto de reconhecer que em Jesus se realizou todas essas coisas. Porque este homem também vai dizer que fazer essas coisas, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Isto é, todos os gestos litúrgicos, rituais, toda aquela prática religiosa que poderia ficar vazia
se não fosse acompanhada de um amor filial por Deus. É assim, todos nós também somos convidados a não permanecer longe do reino dos céus, apenas professando uma fé vazia, uma fé que nos dita apenas que devemos ir à missa, uma fé que nos faz temos que rezar o terço, uma fé que nos faz apenas imitar gestos rituais religiosos, acreditando que estes são os gestos que agradam a Deus. E o nosso texto hoje nos diz, mais do que estes gestos, e aqui poderíamos dizer mais do que holocaustos e sacrifícios, é amar a Deus e ao próximo aquilo que realmente importa. Isto é, não deveríamos fazer uma coisa esquecendo da outra. Religiosidade, expressão religiosa como expressão exterior de uma prática, não corresponderá imediatamente a uma fé experimentada, sentida na existência, no dia a dia. É disso que aqui se trata. E a gente pede a Deus que nós sejamos capazes disso, né? Capazes de ultrapassar esse limite de uma fé exterior, feita de holocaustos e sacrifícios, feita de gestos rituais, mas que poderia estar vazia por não praticar fielmente o amor ao próximo e a Deus. Que Deus possa nos dar essa consciência, né? E essa coragem de agir de modo coerente com a nossa fé, portanto, fazendo seguir aos nossos gestos rituais, litúrgicos, religiosos, gestos de coração, de amor, de fidelidade, de fé, de quem coloca em Deus a sua confiança e caminha nos seus caminhos. Coloquemos-nos todos, então, agora em um clima de oração para concluir o nosso encontro. Senhor, no encontro de hoje, compreendemos melhor o quanto obedecer os Teus mandamentos, escutar a Tua palavra, é para nós representativo daquilo que é a nossa adesão de fé ao Teu amor. Não basta dizer Senhor, Senhor, não basta praticar gestos rituais, é necessário manifestar este amor através da obediência à Tua palavra, que nos convida a agir com o irmão como nós queremos que também nós sejamos capazes de agir com o outro. Que o nosso amor pelo outro seja, na verdade, um reflexo deste amor que percebemos que temos trazido em nós, porque o Teu amor, a Tua face se manifesta ao nosso coração. Por isso, ajuda-nos a amar-Te no rosto de cada irmão, a encontrar-Te no rosto de cada um e cada uma que encontramos no nosso dia a dia, e ali sermos capazes de manifestar concretamente o nosso amor por Ti, como São Tiago nos ensinou, que é impossível amar a Deus sem amar o próximo, que é mentiroso quem diz que ama a Deus e não ama o seu irmão. Ajuda-nos, Senhor, liberta-nos, livra-nos de fazer qualquer gesto que possa contradizer o que realmente sentimos por Ti. Que o nosso amor por Ti seja verdadeiro, que as nossas mãos sejam ágeis para agir conforme o nosso coração. Dá-nos a coragem de servir, não importa quem, desde que seja para manifestar o nosso amor por Ti e a nossa gratidão por tanto bem que recebemos. Que a Tua misericórdia e o Teu amor nos leve a amar o próximo, nos leve a Te amar com a mesma intensidade. Que a Tua bênção nos acompanhe hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amarás o Senhor, o teu Deus, com todas as forças da alma, e a teu próximo como a ti mesmo. Amarás o Senhor, o teu Deus, com todas as forças da alma, e a teu próximo como a ti mesmo. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força e poderosa salvação. Amarás o Senhor, o teu Deus, com todas as forças da alma, e a teu próximo como a ti mesmo. Amarás o Senhor, o teu Deus, com todas as forças da alma, e a teu próximo como a ti mesmo. Ao Senhor eu invoquei na minha
Preparando o Domingo, para viver melhor o dia do Senhor.